Bom, vamos agora passar por alguns conceitos bem básicos para a gente, antes da gente dar início na parte prática. Entrada e saída de dados. Então, quando a gente observa o ser humano, uma pessoa, a entrada de informação, de dados, ela se dá através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Essa é a entrada. E a pessoa, após receber essas informações através desses, vamos chamar assim, dispositivos de entrada do ser humano, a saída de informação ela se dá através da fala, de gestos e escrita. Então, é assim que o ser humano funciona. Você vê alguma coisa, você conclui alguma coisa que você está vendo e você fala expressando a opinião sobre o que você viu, sobre o que você ouviu, sobre o que você sentiu, sobre o que você experimentou ou sobre o que você sentiu através do olfato. Assim funciona uma pessoa. Muito similar é o computador. O computador também tem os seus dispositivos de entrada. Basicamente, que é o que a gente vai usar nesse curso. Então, para a entrada do computador se utiliza teclado, mouse, sensores, etc. Nesse nosso curso, como entrada de dados, nós vamos utilizar o teclado. A saída da informação, ou seja, depois que o computador recebe as informações através do teclado, do mouse, dos sensores, ou seja, as informações entrarem, ele vai processar e vai dar como resposta uma saída. A saída da informação, no caso do computador, ela pode ser através de um monitor, de uma impressora, de portas eletrônicas, caixas de som, etc., e assim por diante. No nosso caso, nós vamos utilizar o teclado e o monitor. O teclado para entrada de dados e o monitor como saída de informação. A interatividade entre o computador e uma pessoa funciona da seguinte forma. O computador, ele fala com o usuário ou com os usuários através do monitor. Então, essa informação é passada para o usuário. Então, o usuário, na verdade, ouve ou vê a informação que foi falada através do monitor. E se o usuário quiser responder alguma coisa para o computador, o usuário vai falar com o computador utilizando as mãos, porque ele vai escrever no teclado. E através do teclado, o computador vai ouvir a informação. Então, essa é uma maneira bem simples que eu coloquei para tentar explicar como acontece a comunicação entre o computador e o ser humano. Então, basicamente é isso. A gente vai ver uma informação, ou seja, o que o computador está querendo nos dizer através do monitor. A gente vai visualizar isso. E a gente, caso seja uma solicitação que o computador está nos pedindo, como uma senha, informa a sua idade, informa a sua data de nascimento, alguma coisa do tipo, essa informação nós vamos passar utilizando nossas mãos, que é através do teclado. E aí o computador vai conseguir ouvir, por isso que aqui está tudo entre aspas, vai ouvir a informação que nós estamos passando, para que ele possa novamente processar e nos dar uma resposta. A gente vai ver a resposta e a gente vai responder, e aí a gente fica nesse ciclo, enquanto o sistema está funcionando. Então, entender esse ciclo de como a comunicação funciona entre o computador e os usuários é uma coisa bem importante. Pode ser básica, mas é bem importante que a gente tenha isso em mente. E outra coisa em mente que é muito importante. Na maioria das vezes, o computador começa a comunicação. Já notou quando você vai num terminal de atendimento eletrônico do banco? Você chega lá, já tem uma informação aparecendo na tela. Geralmente, a informação é essa. Insira o seu cartão. Ou seja, o computador já está passando uma informação para que você tome uma atitude. E quando você insere o cartão, ele consegue identificar essa informação, ele passa para a próxima tela.
e assim por diante. E aí a comunicação começa, ou seja, o computador diz para você o que você tem que fazer, você toma uma atitude de colocar o cartão na máquina, ele identifica que você colocou o cartão, ele passa para a próxima tela para você colocar a senha, a biometria e assim por diante. Então, sempre o computador, quer dizer, na maioria das vezes, o computador é que começa a comunicação, e aí, conforme você vai respondendo, o computador vai interagindo, né, com você e você vai interagindo com ele. Premissas para o desenvolvedor. Né? O desenvolvedor somos nós que queremos aprender uma linguagem de programação para nos tornarmos um programador, ou seja, um desenvolvedor de software. Então, aqui, o desenvolvedor, né, aqui faltou uma palavrinha, deve fazer o papel. Vou até corrigir isso aqui agora. Ele deve fazer o papel, no caso, do computador e do usuário durante o desenvolvimento. Então, quando você desenvolve, você está sozinho, né, na sua mesa. E você está desenvolvendo o software e você tem que fazer esse papel. Você tem que imaginar, falar assim, o que é que o computador tem que pedir para o meu usuário para que ele digite ou para que ele faça, para que ele tome uma atitude, para que eu possa continuar o processamento. Então, por isso que você, nesse momento, tem que fazer o papel dos dois. Você se imagina sendo o usuário olhando o computador e o computador passando informação para o usuário. Você tem que fazer esses dois papéis. O computador deve começar a interagir com o usuário, como eu falei no item anterior. Né? Na maioria das vezes, o computador começa a comunicação, para que o usuário possa saber o que tem que ser feito. Esse início, geralmente, é com uma pergunta ou com uma ordem, necessariamente não é com uma pergunta, por isso que eu coloquei geralmente. Outra coisa importante, toda informação externa, ou seja, o computador está ali, o programa está ali parado esperando que alguma coisa aconteça. Né? Toda informação externa que o programa precisa para efetuar uma tarefa deve ser perguntada ao usuário. Então, geralmente o programa fica ali parado, a não ser quando o programa que a gente chama de programa standalone, ele processa sozinho sem que alguém precise ficar alimentando ele de informações. As informações vêm por uma outra via. Então, no caso dos softwares básicos que a gente vai começar a estudar, essa informação é externa, ou seja, a informação não está no computador, não está no pendrive, não está no HD, né, não está no banco de dados. A interação vai ser entre o usuário, né, a pessoa que está operando aquele programa, aquele computador, e o computador. Então, toda informação externa, uma informação que não está no programa, precisa, para efetuar uma tarefa, ser perguntada ao usuário. Então, por exemplo, se eu quero perguntar, calcular o dígito verificador do CPF do usuário, eu preciso que ele informe. Assim, então, informe o número do seu CPF sem o dígito e eu vou calcular o dígito para você. Eu quero saber a sua idade. Então, o computador vai perguntar, me diz a data em que você nasceu. E o computador vai conseguir calcular a idade que a pessoa tem, e assim por diante. O desenvolvedor deve partir do princípio que o usuário é totalmente leigo. Sendo assim, quanto mais claro for o diálogo, melhor é o programa. Então, o que acontece? Quando o desenvolvedor está começando a desenvolver o software, essa pergunta que o computador tem que fazer para o usuário é o programador que tem que deixar ela pronta no programa. Não tem mágica. É o desenvolvedor que deixa tudo pronto para o programa, para que quando o programa seja executado, o usuário possa interagir de forma adequada. Então, quando você estiver pensando em desenvolver o seu software e estiver imaginando que o usuário está olhando o seu programa que foi desenvolvido, você tem que tentar imaginar que a pessoa que está lendo a informação, né, no monitor, ela tem que ser tão clara a ponto de qualquer usuário poder entender o que é que o computador está solicitando. Porque se você não for claro e o usuário começar a interagir com o seu programa, ele pode não saber o que deve ser informado, ou que momento ele deve informar um determinado dado, e aí a comunicação vai parar. Ou seja, o usuário vai ficar frustrado porque o programa não está dando a resposta que ele precisa, né? E o programa vai ficar parado porque está guardando uma informação do usuário. Então, na verdade, um está bloqueando o outro para que continue, né, com aquele ciclo
do computador informar o usuário informar o computador e assim por diante. Então, se as coisas não estão claras, né, se esse diálogo não fica claro, é uma coisa que a gente precisa aprimorar com o tempo, porque isso vai fazer com que o seu software seja um software bem aceito e funcione adequadamente. Bom lá, computador. Basicamente, o computador faz uso da memória, a gente vai entender e trabalhar bastante com isso. Ele efetua testes e cálculos. Ele faz algumas coisinhas a mais, mas basicamente, a todo momento, um programa faz isso. Ele trabalha com a memória, testes e cálculos. Então, memória, testes e cálculos são coisas que a gente vai ver a todo momento, no momento que nós estivermos desenvolvendo alguma coisa. E se você olhar, são apenas 3 coisas. Então, é bem simples. O que a gente precisa é simplesmente ir devagar e começar a notar que essas coisas são feitas uma de cada vez. Outra, ao contrário do ser humano, o computador não deduz informação. Ou seja, o computador só consegue trabalhar com informações já conhecidas, ou seja, informações que já estão na memória do computador. Lembra aquele caso da mãe do João que foi do supermercado e pediu para ele comprar algumas informações e se tivesse leite ele traria outros produtos? É a mesma coisa. Aqui o computador não deduz uma informação. O computador só consegue trabalhar com informação que já foi passada para ele, que é informação que já está na memória do computador. Ele não imagina a coisa, ele não deduz. Então isso é muito importante, mas a gente vai ver isso na prática. Raras exceções estão na área da inteligência artificial, que aí o computador, existe um algoritmo lá que faz com que o computador possa deduzir uma informação baseado em alguma coisa, certo? Mas não é o nosso caso aqui. O nosso ambiente de estudo, eu procurei escolher um ambiente de estudo o mais simples possível para não complicar as instalações, a dificuldade do usuário, às vezes, em fazer tudo isso, porque eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, eu procurei uma linguagem muito simples, né? Eu acabei escolhendo Ruby, podia ter escolhido qualquer coisa, certo? Java, C, Fortran, Pascal, qualquer linguagem de alto nível ia resolver. Mas o Ruby, ele é uma linguagem muito simples para aprendizado e a estrutura básica dele também é muito simples. Então isso vai acabar ajudando bastante no entendimento. Mas eu posso fazer um paralelo para vocês sobre outras linguagens nos exemplos iniciais. Então a gente pode fazer um exemplo em Ruby e eu mostro como ele ficaria em Java, como ficaria em C, como ficaria em, sei lá, em Pascal ou em Fortran, para vocês verem que não tem muita diferença em relação à lógica. Vai ter em relação à escrita, porque cada linguagem de programação é como se fosse um idioma. Cada um tem seu vocabulário, sua forma, né, de falar e escrever. O editor de código que a gente vai utilizar vai ser o bloco de notas, ou seja, para quem tem um ambiente como Windows, para quem estiver usando Linux também, tem um editor de texto bem simples. O Ruby também roda em Linux e Mac, sem problema algum. E o ambiente de desenvolvimento e teste vai ser a console, ou seja, a janelinha do DOS, certo? Que também tem no Linux o terminal, também tem um terminal para Mac, ou seja, é um ambiente onde a gente encontra a maioria dos sistemas operacionais existentes por aí. E é o básico. Né? Eu deixei até uns vídeos de como fazer a instalação e configuração do Ruby e fazer o teste para ver se a instalação está ok, para que todo mundo esteja com um ambiente bem parecido com o que eu vou ter aqui para a gente poder fazer nossos estudos e testar os nossos exemplos. Bom, linguagem de programação. Uma linguagem de programação é como um idioma. Né? Ele é formado de um vocabulário e regras ortográficas. Então, se a gente pegar um dicionário, por exemplo, de português, a gente vai encontrar várias palavras que a gente utiliza para se comunicar. Logicamente, a gente não utiliza, né, 10% das palavras que estão no dicionário no nosso dia a dia. Mas está lá. Então, cada idioma tem o seu vocabulário, ou seja, tem o seu dicionário com a quantidade de palavras que são usadas naquele idioma. Uma linguagem de programação também possui um vocabulário próprio e as regras de sintaxe, que é como
a linguagem, né, deve ser escrita. No caso de uma linguagem de programação, esse vocabulário a gente chama de palavras-chave, né, keywords ou reserved words. Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês. No caso do Ruby, essas aqui são as palavras-chave, né, que a gente pode utilizar no Ruby. Todas essas aqui. Então, vou chutar aqui, deve ter umas 30, ok? Mas a gente vai utilizar tudo isso? Não. Para o básico, né, para o dia a dia da comunicação, o dia a dia da programação, olha, o que a gente usa no caso do Ruby, né, no caso do estudo do algoritmo, aqui nós vamos utilizar do, uma, else, duas, else if, três, quatro, 5, 6, 6, talvez aqui 7, 8, 9, 9. Né? Apenas 9, 10, não chega a 15 que a gente vai utilizar. Se nós tivéssemos utilizado a linguagem C, em linguagem C, as palavras reservadas são apenas essas aqui. Só esse é o vocabulário de uma linguagem de programação, como C. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, então temos 32. Só 32 simples. E são as mesmas, if, do, else, for, return, while. Basicamente, isso aqui que a gente ia precisar se fosse linguagem C. Se fosse JavaScript, JavaScript também, ele tem uma lista um pouquinho maior do que a linguagem C. Mas o que a gente usaria se fosse aprender? A mesma coisa. Nós temos o else, if, for, aqui, for, return, que mais aqui, while, só. Basicamente as mesmas que tem no Ruby, que tem em C, né? Nós temos em JavaScript. E em Java, a mesma coisa. Olha aqui, tabelinha também pequena. Esse é o vocabulário. Todo mundo que programa essas linguagens só consegue programar utilizando essas palavras-chave, não usa mais nada. E as que mais são utilizadas são essas aqui. De novo, do, mesma, else, if, for, deixa eu ver aqui, return e while. Então, como eu disse, nós vamos utilizar umas 10, 15 no máximo palavras-chave para poder resolver a maioria dos problemas desse nosso curso, do nosso estudo. Qual é o conteúdo que nós vamos abordar nesse estudo? Então, toda linguagem de programação, todo algoritmo, tudo que você precisa saber de uma linguagem para poder desenvolver um software se baseia nisso. Você precisa ter uma noção de memória e informação, atribuição, como fazer atribuição utilizando essa linguagem, como construir uma expressão nessa linguagem, como fazer uma condição, o que é um bloco ou como construir um bloco de código, como fazer repetição e entender como se funciona a sequência lógica. Então vamos lá, memória e informação. No caso, toda vez que a gente falar memória, a gente não costuma usar, na verdade, muito o termo memória durante a programação. A não ser que você esteja trabalhando com uma linguagem de programação de médio ou baixo nível. Mas a maioria das vezes, memória, a gente troca pela palavra variável. Então, toda vez que vocês ouvirem agora variável, tenha em mente que nós estamos falando sobre alguma coisa que está na memória. Então, aqui, a palavra memória é utilizada para expressar um local nominado na memória para armazenar uma informação. Então, variável significa alguma coisa, né? Agora vamos traduzir como alguma coisa, mas eu vou explicar o que é. E armazena uma informação na memória. Atribuição.
Atribuição é uma forma de definir um valor em um local de memória nominado. Então, quando você quer guardar uma informação na memória, numa variável, você vai estar fazendo uma atribuição. Então, quando a gente fala assim, guarda isso na memória. Então, assim, atribua isso na memória. Uma expressão. Um exemplo de uma expressão, ou conjunto de expressões, é, por exemplo, como se fosse um cálculo. Quando você tem assim, 10 mais 2 vezes raiz de 4, isso é uma expressão. Ou seja, 10 é uma informação, 2 é uma informação, raiz de 4 é uma informação. Quando você realiza esse cálculo, né, realiza essa expressão, nesse caso matemática, mas pode não ser matemática, você obtém um resultado. Então, geralmente as expressões, ou conjunto de expressões, elas vão determinar um resultado no final. A gente vai utilizar bastante isso. Condição, isso é a parte da inteligência de um algoritmo ou da programação. Então, a maioria dos algoritmos existe um teste, existe uma condição. Lembra naquele caso do João, da mãe do João e o João indo no supermercado? Ou seja, vá no supermercado, se tiver leite, então esse é o teste. Teste, testa. Se tiver leite, traga isso. Se não tiver, traga o outro. Então, sempre que o programa faz uma pergunta, ou faz um teste, ou faz uma avaliação de uma informação que já está na memória, né, que é uma informação já conhecida, a gente chama isso de condição. Isso aqui vai ser bem utilizado. Bloco de código vai ser uma sequência de instruções, né, a gente vai olhar isso. Então, no caso, é um conjunto de instrução, ou pode ser de uma só, ou de instruções, mais de uma, e uma linguagem de programação. Isso fica difícil dar um exemplo aqui agora, mas a gente vai ver bastante esses exemplos durante o curso. Repetição, isso aqui é muito utilizado, é uma ferramenta realmente fantástica, né, que permite a iteração de um trecho de código. Iteração é a repetição de um trecho de código. Então, às vezes, você precisa perguntar, por exemplo, para 100 usuários, né, o nome dele. Então, ao invés de você colocar uma instrução 100 vezes, você coloca a instrução uma vez e pede para o computador repetir essa instrução 100 vezes. Então, isso é o que a gente chama de repetição. A gente vai ver isso bem detalhado, é bem importante saber como isso funciona. E uma coisa que parece óbvia, mas no começo que as pessoas estão aprendendo não é tão óbvio, é o seguinte. Todo programa, ele se inicia de cima para baixo. Então, toda vez que você olhar um programa, vamos ver aqui um trecho de código. Trecho de código Java, por exemplo. Vamos lá, vamos ver aqui tomara que ele não seja tão curto, né? Porque às vezes a gente pega um trecho, nossa, é bem curto. Bom, que seja. Ó, um texto no programa Java. É isso aqui. Ó. Então, aqui nós temos uma linha, 2, 3, 4, 5 as chaves. Então, o programa sempre vai começar de cima para baixo. Você deve ler sempre de cima para baixo. Sempre. Então, sempre de cima para baixo. Como isso é sempre, né? Isso é uma coisa que assim, se é sempre, vai ser óbvio. Não é, às vezes, tão óbvio para quem está iniciando com lógica de programação. Mas esse é o conteúdo. A gente só vai ver isso nesse curso e é isso que todo programador utiliza para resolver qualquer tipo de problema utilizando linguagem de programação. Logicamente, temos também entradas e saídas, né? Forma, como eu falei, forma de mostrar uma informação no vídeo, forma de ler a informação no teclado, mas isso a gente não considera como lógica de programação. Aqui é que está realmente o grosso da coisa. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assuntos durante todo esse curso. Enfim, e agora nós vamos partir para a nossa prática.
da lógica de programação. Vamos nessa.